Não deixe o samba morrer. E o Marapuca lá na beira da estrada. Você pra mim foi um sonho. A paródia foi feita com a música do Bruno e Marrone, Feriado Nacional. Vou cantar aqui para vocês, pagar mico. Vamos lá. Na luta contra Cartago, Aníbal vai ficar na mão. Espartaco, os escravos também deram um trabalhão. Muitas terras conquistadas, uma potência se formou. É o mundo dos romanos. Aô, boteco! É mesmo, é? O outro trecho vai falar sobre o expansionismo romano, as guerras púnicas. Acompanha aí na tela, né? Na luta contra Cartago, Aníbal vai ficar na mão. Quem que é esse Aníbal? Quem é Cartago? Vamos entender isso? Primeira coisa, Roma conquista primeiramente a Península Itálica e depois ela vai conquistar o Mar Mediterrâneo. Por que que Roma decide expandir seus territórios? Por que que Roma decide conquistar novos territórios? São dois motivos principais. Já ouviram um ditado que diz assim, ó, a melhor defesa é o ataque? Então, os romanos também pensavam assim. Antes que outras cidades venham nos atacar, nós atacaremos a essas cidades. A melhor defesa é o ataque. Vamos proteger o nosso território atacando. Ao conquistar novos territórios, esses romanos perceberam que isso era vantajoso, que eles ficavam ricos e poderosos. E aí não pararam mais de expandir as suas fronteiras, de expandir os seus territórios. Como eu disse, primeiro conquistaram a Península Itálica e depois foram buscar o Mediterrâneo. Aí eles cruzaram com um adversário violento. Aí esses romanos tiveram um rival pesado. E essa luta entre esses romanos e esse rival, osso duro de roer, a história batizou de Guerras Púnicas, que é o conflito entre Roma e Cartago. Cartago, para você situar, é uma colônia fenícia. Os fenícios, no canal aqui tem uma videoaula que fala sobre os fenícios, depois você entra lá. Mas os fenícios, eles eram comerciantes e navegadores, os caras eram fera no comércio e na navegação. Os fenícios já tinham sido conquistados por outras civilizações, mas Cartago resistiu, foi a última colônia fenícia. E aí Roma bate de frente com Cartago. Acompanha aqui no mapa para você ter uma ideia do que está acontecendo. A Península Itálica é essa região rosa que Roma já dominou, ali Roma manda. E o verde, a região em verde, é a região de Cartago. Essas duas potências estão em choque, estão brigando. E qual o motivo dessa briga? A conquista do Mar Mediterrâneo. Os romanos querem o comércio do Mar Mediterrâneo, que está sob o domínio dos cartagineses, correto? Quem venceu? Os romanos. Uma série de batalhas, algumas vencidas pelos cartagineses, outras vencidas pelos romanos. No final das contas, os romanos são os grandes vencedores desse conflito, das guerras púnicas. Mas a batalha não foi fácil, não. Os romanos ralaram pra caramba. E aí que surge a figura do Aníbal. Aníbal era um general cartaginês, ele era de Cartago. E ele deu uma enorme dor de cabeça para Roma, tanto que Roma chamou esse carinha de o pior pesadelo de Roma. A história chamou esse carinha de o pior pesadelo de Roma. Esse Aníbal chegou muito, mas muito próximo de vencer as guerras púnicas. Ele chegou às portas de Roma, mas por uma infelicidade, por um descuido, por um revés do destino, ele acabou não conquistando Roma e a história virou e Roma acabou conquistando esses cartagineses. Voltando, senhores, depois dessa conquista, depois que os romanos vencem os cartagineses, aí os romanos batizam o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. O Mar Mediterrâneo agora é de quem? Dos romanos, o nosso mar. Primeiro, eles conquistam Cartago. Depois, expandem as suas fronteiras, Mar Mediterrâneo afora. E aí, senhores, quais as consequências de tanto expansionismo e de tantas conquistas? Roma se torna poderosa, Roma se torna rica, Roma está cheia de terras, de rebanhos, de dinheiro, de metais preciosos. Roma está rica, se transformou em uma potência.
Outra característica, o número de escravos está lá em cima, galerinha. Agora Roma tem muitos escravos. Entretanto, galera, isso tudo acaba gerando uma enorme desigualdade social. Tudo isso acaba estremecendo as estruturas da República Romana. Entendam o seguinte, né? Antes, o patrício precisava do plebeu para trabalhar na sua terra. Agora, o patrício, ele conquistou terras, as terras conquistadas, ele centralizou, ele monopolizou essas terras conquistadas, elas não foram divididas com os plebeus, e os patrícios não precisam mais dos plebeus para trabalharem nessa terra. Agora os patrícios possuem os escravos. Os escravos trabalham. Os plebeus, então, acabam tendo que deixar o campo e vir para a cidade, porque no campo não tem mais trabalho. Os escravos fazem tudo. E na cidade também não tem trabalho. Então os plebeus ficam numa pindaíba danada. Acentua-se, então, a desigualdade social entre patrícios e plebeus. As conquistas acabaram concentradas nas mãos de poucas pessoas. Percebam que aí começa a ruir a estrutura dessa República Romana. Nós vamos perceber isso um pouco mais adiante. O outro trecho da paródia vai falar sobre essas crises da República, vai falar sobre os irmãos Graco. Está escrito ali, ó, os irmãos Graco, por mais direitos, vão bater o pé. O que significa isso, senhores? Os irmãos Graco, eles eram representantes dos plebeus. Os irmãos Graco lutavam para diminuir a desigualdade social aí entre patrícios e plebeus, certo? Então, os irmãos Graco, como eu já disse, eram representantes dos plebeus e tentavam diminuir a desigualdade social entre as classes. O que esses irmãos Graco, qual a principal luta dos irmãos Graco? Pela reforma agrária, né? Tibério e Caio Graco lutaram pela divisão de terras, para que essas terras que estavam concentradas nas mãos de poucas pessoas fossem divididas com quem não tem terra. Imagina você, né? Os patrícios, que eram donos dessas terras, ficaram felizes pra caramba, né? Eles pensaram assim, oba, que massa, vou dividir minha terra com quem não tem terra, oba! Não, eles não pensaram isso. Claro que não, né, senhores? E aí você já pode imaginar qual o fim dos irmãos Graco. Que fim levou os irmãos Graco? A morte. Os irmãos Graco, que propuseram a reforma agrária, propuseram a divisão de terras, né, com quem não tinha terra, acabaram mortos. Muitíssimo obrigado pela atenção, valeu, fui!